Shalom pessoal, Rabino Jacques. Tava pensando aqui, tem uma expressão que eu acho muito gozada. Tal coisa é pior que bater na mãe no segundo domingo de maio. Que é ótimo, né? Que é o dia das mães. Em Israel, porém, você pode bater na sua mãe quando você quiser no segundo domingo de maio, porque a data é diferente. Eu já vou te explicar. Porém, vamos começar com o básico. Coisa interessante. Da onde vem o tal do Dia das Mães? O que ele significa? Foi uma data inventada por uma mulher que chamava Anna Marie Jarvis, aqui nos Estados Unidos, que inventou a data para honrar a mãe dela. E ela teve a ideia, uma ideia obviamente ótima, que pegou, né? E aí, ela, com o tempo, porém, ela ficou desilusionada com o que virou, né? O que virou o Dia das Mães? O que é o Dia das Mães? Tudo comercial. Então, ela tentou até tentar que cancelassem o Dia das Mães, mas aí já tinha começado, então não tem como parar. Curiosamente, ela nunca fez nada, não ganhou nada, não fez dinheiro com isso, porém, curiosamente, ela faleceu num hospital sanitário e as contas dela, como ela era pobre, foram pagas pelas pessoas, pela indústria das flores e dos cartões sabe, como Hallmark aqui, que é esses cartões que você manda para sua mãe de aniversário, de Dia das Mães. Eles pagaram as contas dela. Essa é a história. Porém, em Israel, como eu disse, não funciona assim. Israel é diferente. Desde os anos 50, houve uma iniciativa, né, de uma pessoa que era a mãe dela era prima da Henrietta Zoltz. E vou te explicar quem é Henrietta Zoltz. Henrietta Zoltz foi uma mulher, sei lá, eu diria que todo mundo sabe da Golda Meir, quando ela foi primeira-ministra, ela foi importante. Mas a Henrietta Zoltz foi 1000 vezes mais importante, porque ela, por exemplo, coordenou, chamava Youth Aliyah de jovens, que salvou mais de 30 mil crianças judias da Europa durante o Holocausto, trouxe para Israel. Ela também foi a fundadora do hospital que chama Hadassah. O Hadassah é um centro médico de excelência no mundo inteiro, de tecnologia, de investigação, de criatividade, criar práticas médicas novas. Uma coisa incrível, uma coisa. Existe uma organização que chama Hadassah, que inclusive existe no Brasil, que, normalmente, tudo isso vem da ideia da Henrietta Zoltz de criar hospitais, saúde para a população, toda a população, judeus, não judeus, cristãos, árabes, quem você quiser, até hoje, todo mundo que chega no Hadassah recebe tratamento, né? E o Hadassah mesmo tem 2 hospitais, o maior em Ein Kerem, também tem um em Mount Scopus, fica a universidade perto onde minha avó morava, e tudo isso foi criado pela Henrietta Zoltz, e é uma coisa assim de bilhões de dólares hoje, né? E, curiosamente, então, nos anos 50, alguém teve a ideia de dizer o seguinte, olha, nós somos judeus, nós fazemos as coisas diferentes aqui. Por exemplo, eu já falei isso num vídeo anterior, que os judeus tradicionalmente não, os bem tradicionais, né, os ultra-ortodoxos não celebram aniversário. E mesmo quando eles lembram de alguém, eles lembram na data da morte. Então, por exemplo, quando você lembra tal rabino, não sei o que, você não lembra no aniversário dele, você lembra no Yortzeit, aniversário da morte. Por quê? Eu já falei isso antes, porque somente no Yortzeit você fica sabendo, você tem o contexto total da vida da pessoa. Porque você, só no final da história que você sabe se é bom, a pessoa foi boa ou ruim. Tem gente que, enfim, né, você vê, termina, completa. Então, a data que se celebra em Israel é ao redor de fevereiro,
que é, deixa eu tentar me lembrar, é o 1º de Adar, o 1º ou 2º de Adar, que acaba sendo começo do ano, né, em fevereiro, março, e a data celebrada, então, o Dia das Mães em Israel, é o Yortzeit da Henrietta Zoltz. Henrietta Zoltz era filha de um rabino muito famoso em Baltimore, em Maryland, aqui nos Estados Unidos, perto de Washington, e ela foi para Israel. Ela teve uma desilusão amorosa, ela queria casar com um rabino com quem ela trabalhava muito perto, mas o rabino decidiu casar com uma outra mulher, e ela ficou assim, devastada, e ela, em vez de ficar, sei lá, chorando, comendo bombom, enchendo a cara, transferiu a energia dela para servir toda a população de Israel. Então, ela criou tantas coisas que hoje ainda nós temos em Israel, que não só os israelenses se beneficiam, o mundo inteiro se beneficia. Quando, por exemplo, tem um terremoto, uma desgraça, vão equipes do Hospital Hadassah para o mundo inteiro para ajudar a criação da Henrietta Zoltz. Então, e ela decidiu que não ia casar, que não ia, então, portanto, não teve filhos, porque naquele mundo, né, o pessoal casava para ter filhos, e o que ela decidiu é que o povo de Israel inteiro seria seus filhos. Então, como todos em Israel são filhos da Henrietta Zoltz, a data que se observa o Dia das Mães é o Yortzeit dela. Então, eu acho quer dizer, tem algumas coisas em Israel que são assim, super legais, né, que são relevantes. Eu acho que, quer dizer, apesar a ideia do Dia das Mães ser uma boa ideia, no final ficou algo totalmente comercial, porque afinal ele é um dia desconectado de qualquer relevância, foi um dia ao acaso. A data israelense de lembrar as mães é uma conectada com a Henrietta Zoltz, que eu acho que é uma pessoa fabulosa, né? Então, é isso aí. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva. Se você gostou dessa história, eu tenho certeza que a Henrietta Zoltz gostaria que você desse um joinha. Se você gostou desse vídeo, recomenda para os seus amigos. Se não gostou, recomenda para os seus inimigos. Assim eles vão assistir e perder o tempo deles. Tá bom? Tudo de bom. Feliz Dia das Mães. E não bata na sua mãe, que é no 2º domingo de maio, não, tá? Tchau.